E aí, bora falar de plano de marketing? Sabe por onde a gente começa de verdade? Hoje vamos desvendar os primeiros passos, aqueles que são a base de tudo, sabe? O ponto de partida é sempre a análise. Vamos entender juntos como construir uma estratégia que realmente traz resultado. Certo. Então vamos direto ao ponto com uma pergunta que vale ouro. Muita gente acha que marketing é só fazer anúncio bonito, postagem criativa, mas tem um segredo, um passo inicial que define se a campanha vai dar certo ou não. Qual será, hein? E a resposta é essa aí, análise. Antes de pensar em post, em vídeo, em qualquer tipo de promoção, a gente precisa ser meio detetive, investigar o cenário, entender onde a gente está pisando, sabe, quem são os concorrentes e o mais importante, para quem a gente quer vender. Sem isso, qualquer coisa que a gente fizer é um chute no escuro. Pensa assim, é como construir uma casa. Ninguém começa pelo telhado, certo? A gente precisa de uma fundação forte, um alicerce. No marketing, esse alicerce é o nosso plano. E uma análise bem feita é o que vai segurar toda a estrutura, todas as estratégias que a gente vai criar depois. E para construir esse alicerce, a gente vai seguir um roteiro com 3 passos bem claros. Primeiro, a gente analisa o cenário geral. Depois, a gente afunila um pouco e segmenta o público. E por fim, a gente dá um rosto, um nome e uma história para o nosso cliente ideal, que é criar uma persona. Vamos nessa? Então, bora para o primeiro passo, a análise. O objetivo aqui é ter aquela visão de cima, sabe? Um panorama do mercado, onde a nossa empresa se encaixa nisso tudo. Quem mais está jogando nesse campo? E para organizar essas ideias, tem uma ferramenta clássica que é super poderosa. Essa ferramenta é a análise SWOT, ou FOFA em português. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ela ajuda a gente a colocar ordem na casa. A gente olha para dentro da empresa e vê no que somos bons, onde precisamos melhorar, essas são nossas forças e fraquezas. E aí a gente olha para fora, para o mercado, para mapear as oportunidades e as ameaças. É tipo um raio-x completo do negócio. Agora vamos ver como isso funciona na prática, que é a parte mais legal. Imagina um projeto para vender garrafas de água sustentáveis na escola. Uma força interna nossa? O design exclusivo. E uma fraqueza? Bom, a marca ainda não é conhecida. Olhando para fora, para o ambiente da escola, tem uma oportunidade gigante. A galera está cada vez mais preocupada com o meio ambiente. E a ameaça? A concorrência da cantina, claro. Tá vendo como a matriz ajuda a organizar as ideias? Fica tudo mais claro. Beleza, já entendemos o cenário, o mapa do terreno. Agora, o nosso foco muda para as pessoas, porque, não adianta nada ter o melhor produto do mundo se a gente não souber para quem vender. Chegou a hora de encontrar o nosso público-alvo. E a técnica para isso é a segmentação de mercado. A ideia é bem simples, na verdade. Em vez de tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, o que é impossível, a gente divide o mercado em fatias, em grupos menores de pessoas que têm coisas em comum. Assim, fica muito mais fácil criar uma comunicação que conecta de verdade com elas. E existem várias maneiras de fatiar esse bolo. A segmentação geográfica olha para a localização. A demográfica para dados mais diretos, tipo idade e gênero. A psicográfica, essa mergulha na mente do consumidor, seus valores, estilo de vida. E tem também a por grau de utilização, que observa como as pessoas usam um produto ou serviço. E agora um teste rápido, só para ver se o conteúdo está fixando. Se uma empresa começa a pesquisar sobre os valores, a personalidade, o estilo de vida dos clientes, que tipo de segmentação é essa que ela está usando? Pensa aí um pouquinho. Exato, psicográfica. É só lembrar, sempre que a análise vai além do quem e do onde e entra no porquê e no como as pessoas pensam e vivem, a gente está falando de segmentação psicográfica. E pode acreditar, essa é uma das mais poderosas para criar uma conexão real. Certo? A gente já analisou o mercado, já fatiou o público. Agora vamos para o passo final. E talvez o mais criativo de todos. Pegar todos esses dados e transformar numa pessoa. Vamos criar a nossa persona. Uma persona é basicamente um personagem, um avatar do cliente ideal. Não é uma pessoa de verdade, que existe de carne e osso, mas ela é construída com base em dados reais de pesquisa. Ela tem nome, idade, uma história e, o mais importante de tudo, ela tem objetivos e dores. Isso ajuda a equipe inteira a entender para quem, afinal, a gente está trabalhando. Vamos voltar para o nosso exemplo das garrafas. Com base na nossa análise, a gente poderia criar a Júlia. A Júlia tem 17 anos, está na correria do terceirão, super preocupada com o vestibular, mas, ao mesmo tempo, ela quer ter produtos que sejam a cara dela e que ajudem o planeta.
A dor dela, viver esquecendo a garrafa em casa e não achar umas opções legais que combinem com o que ela acredita. E onde a gente encontra a Júlia? No Instagram, no TikTok, conversando com a galera. Percebe? Agora, a gente não vende mais para jovens, a gente vende para a Júlia. Isso muda tudo. Olha só a jornada que a gente fez. Saímos de uma visão super ampla do mercado e chegamos numa pessoa específica, com nome, com história. Agora é a hora de conectar todos esses pontos e entender como uma coisa leva a outra. A lógica do processo fica muito clara aqui, né? A nossa análise SWOT mostrou a oportunidade da sustentabilidade. A segmentação ajudou a gente a encontrar o público certo, jovens com essa cabeça. E a persona deu um rosto para esse grupo, transformando dados em Júlia, alguém com quem a gente pode de fato conversar. E para fechar, a gente termina com uma provocação que, na verdade, é o começo da próxima etapa. Agora que a gente conhece a Júlia, sabe o que ela valoriza, onde ela passa o tempo, quais são as dores dela, a grande pergunta é: como a gente vai se comunicar com ela? Como criar uma mensagem que fale direto ao coração dela? É isso que transforma toda essa análise em marketing de verdade. Fica aí a reflexão.